E o senhor fez questão de começar a escrever sobre a espiritualidade, sobre a história, sobre São Miguel Arcanjo. Algo pessoal entre o senhor e a espiritualidade com São Miguel Arcanjo aconteceu para que o senhor olhasse, não, porque são 4 livros, nós estamos falando de um livro, nós estamos falando de 4 livros, né, falando sobre o mesmo viés e tudo, meio que São Miguel, assim, meio que escolheu a situação. Ao chegar aqui, o senhor percebeu que São Miguel queria algo a mais, que não fosse simplesmente o padre, o pároco, o reitor da basílica e tudo, e foi impelindo o senhor a buscar mais, a estudar mais, a propagar mais, não só como reitor, mas como pessoalmente falando, assim, Padre Márcio mesmo? Guto, eu fiz uma experiência muito forte de amizade com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é alguém que hoje em dia faz parte do meu dia a dia. E quando a gente se tornou santuário e a coisa foi crescendo, a gente começou a caminhar para ser uma basílica, eu entendi que essa igreja ela deveria ser referência de devoção a São Miguel Arcanjo. Uma devoção que fosse, que estivesse de acordo com aquilo que a igreja nos apresenta sobre São Miguel Arcanjo. Uma devoção que fosse centrada, uma devoção séria sobre São Miguel Arcanjo. Então, a partir do momento que você começa a organizar a igreja para viver com seriedade essa devoção, você também começa a viver. É um processo natural, né? E ali, na pandemia, eu tive uma experiência com São Miguel Arcanjo que me levou a escrever. E aí veio o primeiro, naturalmente veio o segundo, o terceiro e o quarto. Então, assim, hoje eu vejo como uma missão pessoal, né, falar de São Miguel Arcanjo, propagar a devoção a São Miguel Arcanjo. Já estou começando a desenhar na minha cabeça. Eu primeiro faço assim, eu desenho um livro na cabeça, depois eu rascunho, depois eu escrevo. Eu já estou começando o quinto. Já. Olha só, gente, inclusive amanhã é o lançamento do 4º livro do Padre Márcio, que vai falar sobre os milagres de São Miguel. Milagres e sinais de São Miguel Arcanjo. Sinais de São Miguel Arcanjo, que você pode procurar aí, tanto no Instagram do Padre Márcio Almeida, como também no Instagram da Basílica São Miguel Arcanjo. Você vai ter aí como ter na sua casa esse novo livro e também os outros, não é? Vamos só fazer uma retrospectiva. O primeiro é sobre a devoção a São Miguel Arcanjo. É um livro assim bem catequético, certo, onde eu falo o que são os anjos, eu falo sobre a hierarquia dos anjos, eu falo sobre São Miguel Arcanjo, como entender São Miguel Arcanjo a partir da Sagrada Escritura, do magistério, e apresento alguns santos que foram devotos de São Miguel Arcanjo. Certo. E finalizo o livro apresentando como viver a devoção. Então eu falo da quaresma, eu falo da coroa de São Miguel, eu falo do uso do escapulário, entre outras práticas de oração. O segundo livro eu falo sobre a aparição de São Miguel, as aparições de São Miguel Arcanjo. Então eu cito várias aparições históricas, conhecidas, né, dentro da devoção, e eu falo da aparição de São Miguel Arcanjo aqui em nossa cidade. Aqui na cidade. O terceiro livro é um devocionário. Ele já existia como e-book, e aí eu fui procurado por uma editora que me sugeriu então tornar ele um livro. Ele é uma pequena catequese sobre os anjos, sobre São Miguel Arcanjo, e ele apresenta como viver a quaresma de São Miguel. Tem todo o roteiro da quaresma, e no final eu coloco também ali a súplica ardente aos santos anjos, que é uma oração muito bonita, né, que a obra dos santos anjos propaga. O quarto livro, eu pensei em apresentar os milagres de São Miguel Arcanjo, partindo daqui, porque aqui a gente recebe sempre testemunhos, né, de graças alcançadas. E aí eu percebi que essas histórias, elas poderiam e elas deveriam ser conhecidas por outras pessoas. Elas estão na sala de milagres aqui da Basílica. Mas às vezes a pessoa entra, vê, se admira com o tanto de milagre, né, que existe já aqui entre nós, mas não se aprofunda nas histórias, né? Então eu começo o livro contando um milagre que aconteceu aqui. Depois eu falo um pouco sobre São Miguel Arcanjo, só para contextualizar quem é esse São Miguel Arcanjo que concedeu, né, a cura da Dona Marisa. Sim. Depois aí eu falo o que a igreja pensa sobre os milagres, que acho sempre bom a gente pontuar, né? O que a igreja fala sobre as experiências de milagres que acontecem ao longo da história. Aí eu cito vários milagres.
que aconteceram ali, lá do Monte Gargano, Santa Joana d'Arc, entre outros. E termino o livro contando mais 2 milagres que aconteceram aqui, de pessoas que frequentam a nossa igreja, que estão aqui no nosso dia a dia, né? E depois eu falo um pouquinho sobre a Basílica, sobre a Gruta do Arcanjo. Essa é a proposta do 4º livro. Muito bom.